Olá, pessoal, boa noite. Olha eu aqui novamente para falar com você nessa programação adorável que é o Papo Top. Hoje, exclusivamente, numa terça-feira, por conflitos de agenda, algo simples, mas a partir da semana que vem, na segunda-feira, às 20 horas. Quero dar uma boa tarde, agora início da noite, então uma boa noite para você. Boa noite para o meu amigo de bancada, Eliseu. Como é que você tá, Eliseu? Boa noite, Suca! Boa noite a todo o pessoal que está nos assistindo hoje no YouTube. É verdade, né? É verdade. YouTube. Isso aí. Hoje também no Instagram. E eu sempre falo para Suca, vamos fazer igual os famosos, vamos mandar o aviãozinho. Isso. Manda o aviãozinho para os teus amigos, para o grupo de trabalho, para toda pessoa aí que está em casa voltando do trabalho, para ficar ligadinho aí no Papo Top. Isso. Hoje nós estamos novamente na minha rede social por exclusivamente precisar de você para curtir e seguir o Instagram do Papo Top. Por uma questão orgânica e de algoritmo da rede social, nós precisamos de mais seguidores para a gente conseguir fazer as transmissões ao vivo de lá, do Instagram do Papo Top. Então, eu já quero te convidar a passar a seguir e saber das novidades e acompanhar e nos ajudar a fazer uma entrevista mais dinâmica, onde você pergunta ao nosso convidado e a gente aqui é só porta-voz para sanar essas dúvidas, tá bem? Então, hoje, como o Eliseu falou, nós estamos também ao vivo no YouTube. Faz aí o Triple C, né? Curte, comenta, compartilha. E o pessoal participou bastante, Suca, no último programa, e foi bem legal, porque muitas pessoas comentaram e mandaram ideias de novos entrevistados. E é essa a ideia do bate-papo, né? Exatamente. Que vocês participem conosco. Às vezes tem alguma pessoa que às vezes a gente nem tem contato, mas a gente vai atrás, busca, né? E vai trazer aqui pra gente fazer um papo top. Exatamente. Hoje nós temos uma convidada muito especial, alguém que certamente vai trazer muito conhecimento com a sua história, com o seu conhecimento adquirido também pessoal e profissional. Temos aqui hoje a doutora Roberta. Boa noite, doutora Roberta. Seja muito bem-vinda. Boa noite, boa noite. Boa noite a todos que estão nos assistindo. É uma honra ser convidada de vocês e espero estar contribuindo aí para o Papo Top. Eba! E eu acredito que muitas pessoas que estão nos assistindo agora é igual eu, não lhe conhecia e a partir de hoje passa a conhecer um pouquinho da tua história. Isso aí, vamos lá. Tô pronta. Vamos aquecer, vamos aquecer. Vamos lá. Bom, eu tenho a grata satisfação de ser membro também da Igreja Presbiteriana junto com a Roberta, quem eu conheci e já admiro, né, Roberta? E ela é uma empreendedora no município de Camboriú, psicóloga, pioneira numa clínica de tratamento de crianças com autismo. Então, nós vamos falar muito sobre esse assunto hoje, muito sobre a clínica, muito sobre autismo, muito sobre tratamentos, né? Possibilidades de tratamento, sanar dúvidas. Então, você que conhece o tema ou não conhece, tem alguma dúvida, esse é o momento de você sanar aqui e a gente falar direto com a doutora Roberta. Como a gente começa, a gente sempre fala, vamos começar do princípio, né, Lilian? Começar pelo começo. Manda. Nós queremos saber, nós queremos que você se apresente. Quem é a doutora Roberta? Como a doutora Roberta chegou aqui em Camboriú. E aí, claro, a gente vai desenvolver como entrou no tema, né, do empreendedorismo em si. Mas conta aí o comecinho da sua história. Vamos lá, então. Então, eu sou Roberta, psicóloga, formada na Univale. Eu vim de Blumenau, fui criada em Blumenau e comecei minha faculdade lá na FURB. Porém, no primeiro semestre, eu me transferi, vim para Itajaí para fazer a faculdade aqui em Itajaí. A Univale já tinha mais anos de psicologia, uma faculdade mais estabelecida. E eu fiquei. Não consegui mais sair daqui do litoral. E por mais eu lutei, o que eu pude lutar durante a faculdade, nos primeiros anos de formada, para não voltar a Blumenau. Não que eu não curta Blumenau, não que eu não goste, meus pais até hoje moram lá. Porém, eu sabia que o meu lugar era daqui. Veio com quantos anos, doutora? Com 18 anos. 18 anos. 18 anos. E daí me formei na Univale. E desde então, eu trabalhei com criança.
Só que o meu início de carreira foi baseado assim, mais na psicologia social. Eu tinha um desejo muito grande de trabalhar com pessoas, com famílias, com crianças com necessidades bem diferenciadas. Então, eu comecei em Itajaí com um programa para cuidar de crianças e adolescentes que estavam em abrigos do município de Itajaí. E ali começou a minha história. Quando eu tive meu segundo filho, em 2009, eu resolvi, então, mudar um pouquinho de vida e ir para a clínica particular. E eu estava num sofrimento muito grande para fazer essa transição entre o social para uma clínica particular. Né, atendimento individualizado, bem, né, mais assim, eletizado, enfim. Mas eu sempre levei comigo a questão do social, inclusive para a clínica particular. E quando veio a oportunidade de eu começar a trabalhar com autismo, eu me lembrei, eu fiz um link com o meu início, com a minha história lá no abrigo, né, com aquelas crianças que eram bastante, passavam por muitas situações de bullying, né, de dificuldade, aquelas necessidades mais essenciais que eles passavam lá. Eu comecei a perceber que no autismo também tinha. Né? Porque são crianças com muitas dificuldades, certo. Né? Famílias com muitas necessidades, não necessidades financeiras, né? Como muitas vezes eu atendia lá nos abrigos, mas sim questões assim de saúde, psicológico, desenvolvimento mesmo da criança. Daí eu pensei, poxa, é o meu lugar. Porque eu gosto realmente de estar junto e ver o progresso dessas crianças que têm tanta dificuldade e que com a nossa intervenção elas começam a soltar uma palavra, Sim. a soltar um sorriso, Sim. né? Então, assim, me encontrei. Não foi algo assim que veio comigo, precisar sair da faculdade, porque naquela época, gente, não se falava de autismo. Exatamente. Sim. Entendeu? Era tudo... Não se falava. Era o presepeiro, era o quietinho, não. Era alguma coisa, mas não... né? A gente não estudava diagnóstico, isso. Né? Não se estudava. Eu lembro que teve um livro que a gente leu, que uma professora, numa matéria, deu esse material para gente, mas não tinha, assim, hoje, como é estruturado, conhecimento sobre o autismo. Sim. Né? Então, eu não saí da faculdade pensando em trabalhar com isso ou ter uma clínica, né? Foi algo que foi surgindo ao longo do tempo. Certo. Então... Isso também vai muito de acordo com as oportunidades, né? A gente sempre fala em empreender. Às vezes, tu tem vontade de montar um mercado. Só que às vezes o teu mercado ele vai para um nicho totalmente diferente. Daqui a pouco tu tá com uma loja de tecido diferente do mercado, né? Porque, é um mercado diferente. Porque vai de acordo com as oportunidades. Às vezes tu tem um amigo que te traz uma demanda de tecido, por exemplo, como eu tô falando, que tu já pensa, poxa, mas o mercado não tá dando lucro. Eu vou para esse ladinho aqui que é melhor. Bem né? isso. Então, vai de acordo com as oportunidades, né? Olha a gente, entendeu? Foi uma conversa de padaria que chegou nessa, né? Exato. Nessa oportunidade de falar com pessoas tão E é aquela coisa, né? importantes. Você conseguir observar que a oportunidade está aí, Sim. né? E você entrar nela, né? Acreditar nela e aí investir. Sim. Né? Então, foi o que aconteceu. Eu trabalhava em clínica em Balneário Camboriú, Certo. né? E lá surgiu essa oportunidade, porque daí eu comecei a receber essa demanda. Daí eu pensei, poxa, eu vou estudar. Porque tem a ver comigo. Já moradora de Camboriú, doutora? Eu moro em Camboriú são 10 anos. Certo. Né? Eu comecei lá em Balneário, morando em Balneário. Só que Balneário, eu queria morar em casa. Certo. Né? Eu queria morar numa casa, queria botar cachorro. E Balneário não tinha mais, não tinha condições. Certo. E então pensei, não, vou para Camboriú e encontrei o bairro São Francisco. Certo. Que eu me apaixonei. Porque o bairro São Francisco é um bairro muito gostoso de se morar, um bairro que... Aí eu aluguei... Aconchegante. Eu aluguei uma casa, eu pensei, primeiro eu vou alugar, vou ver se eu vou me adaptar à cidade, né? E foi muito fácil me adaptar. Depois de 2 anos, aí eu peguei assim, não, vou investir. Daí eu investi numa casa
ali mesmo no bairro. E essa casa foi uma história muito interessante, porque eu sempre gostei de casa grande. Certo. Eu fui criada em casa muito grande. Então, para mim, assim, é muito bom estar em casa grande. Sim. E eu fui procurando casa na rua, assim, andando na rua, e eu encontrei uma lá com uma plaquinha de vende-se, e eu entrei para conversar com o proprietário. Quando eu entrei para conversar com o proprietário, sabe aquela vozinha que vem assim no teu coraçãozinho, assim, no teu... sei, e que diz assim: transforma esse lugar num lugar de paz. Porque assim, era uma casa mais antiga. Olha. Aham. Era uma casa antiga, né? Precisava de muita reforma. Assim, era uma casa totalmente diferente do que eu tenho hoje, Certo. né? E eu pensei, poxa vida, vai me custar caro. Mas, enfim, transforma esse lugar num lugar de paz, eu já entendi que aquele lugar de paz não era só para mim, Sim. né? Que era um lugar que seria compartilhado. Mas eu fiz a casa como se ela fosse para mim, né? Com qualidade, com a melhor qualidade em tudo. Troquei elétrica, hidráulica, fiz tudo novo, né? Então, teria sido muito mais fácil pegar um terreno e construir. Sim. Mas, assim, foi um processo muito bom, muito bonito, difícil, mas bonito, de reforma, de reconstrução, de transformação, né? E aí eu fui já imaginando o que essa casa poderia ser daqui a alguns anos. Certo. Só que eu imaginava daqui a alguns anos, tipo 2025, né? Que em 2025, talvez 2025, ia estar cansada de trabalhar em Balneário Camboriú, né? De ir e vir, e que eu ia vir trabalhar em Camboriú, né? Que eu ia abrir meu consultório ali na minha casa, que eu já tinha deixado mais ou menos arquitetado para isso. E só que veio a pandemia. E com a pandemia, a gente ficou em casa, né? E foi, para mim, assim, foi um tempo muito bom, que eu fiquei com os meus cachorros, fiquei com meus gatos, com a minha família, e atendendo online. Porque eu não parei de atender, né? Eu continuei atendendo. E aí foi. Quando foi para voltar para Balneário Camboriú, para a clínica, eu não tinha mais o desejo, não tinha mais aquele desejo, aquela motivação. E daí eu pensei, gente, está acabando o meu tempo, mas eu tinha programado para 2025. E a gente está em 2020, né? Então, foi aquela chama ardendo. Eu pensei, não, chega. Vou vir para Camboriú trabalhar. Morava, né? Trabalhava no mesmo lugar. E ali começou a história do Acolher e Cuidar, que é a empresa, o espaço terapêutico que eu abri em 2021, né? Começou dessa forma. A minha casa sendo transformada no espaço terapêutico. Isso. Começou comigo, com atendimento meu. Para acolher pessoas, né? O próprio nome já fala. E daí, assim, a pandemia, assim, trouxe algumas questões, por exemplo, famílias que não conseguiam levar os filhos fazer o tratamento na clínica porque tinham um pouco de receio, não queriam levar lá onde tinha muita gente. E daí começou, Rô, se for na tua casa, eu levo a criança. Sim. E daí começou assim, né? Então, ali veio uma criança, mas tá precisando de uma psicopedagoga. Daí lá ia eu procurar uma psicopedagoga. Trouxe a psicopedagoga. Começou a montar a equipe. Um a um foi montando. Naturalmente, né? Naturalmente. Vai aos poucos, né? Tanto é que daí chegou uma hora que eu pensei, gente, eu tô com um monte de gente trabalhando e eu preciso de uma empresa, porque eu não tinha empresa. A coisa foi acontecendo que legal. De uma forma orgânica, né? De uma forma sem forçar nada. Sem forçar. As pessoas foram chegando até mim, os profissionais, que eu digo que são meus parceiros, né? A gente é uma equipe e hoje nós temos 10 especialidades. Olha. Então, assim, e hoje a minha casa inteira é dedicada à clínica, né? Ao espaço terapêutico. Atualmente construí 2 quartos no terraço da minha casa, da minha antiga casa, né? Mas logo os planos agora eu vou
vou precisar sair dali mesmo, Sim. morar em outro lugar, vou morar pertinho, mas porque realmente Deixar só tudo pra clínica. é que na verdade tudo foi sendo Sim. o espaço foi sendo E tomado, por né? você morar ali, virou um ambiente familiar, É né? muito bom, porque assim, tem a cozinha, Sim. né? A gente tem os cachorros, tem os gatos e as crianças, as famílias, Sim. elas interagem com esse ambiente, né? ambiente. As crianças Doutora, se sentem melhor, né? eu sempre gosto de fazer essa pergunta. Ai, meu Deus. Quando você era criança, né? Aham. Qual era o teu sonho? Era ser psicóloga? Ai, adorei. Não, porque muda os planos da gente, os sonhos da gente, né? Quando eu era criança, eu nem sabia da existência de psicóloga, né? Imagino, Então, Geralmente tu assim, quer ser a bailarina do Faustão, né? O jogador de futebol. Isso, o John, né? eu me imaginava muito sendo professora ou médica. Olha, Então as minhas brincadeiras eram brincadeiras de professora, né, e de médica, que hoje é praticamente o que eu faço na psicologia, claro, de uma forma diferente, né? sim. Mas eu sempre soube que quando eu cresci, quando eu fui adolescente, na época do terceirão, quando foi para escolher a faculdade, eu escolhi diretamente a psicologia e não tive dúvidas de que era a minha profissão. Olha. Tem uma questão pessoal, porque todas as nossas escolhas, né, são permeadas pelas nossas questões pessoais. E como eu tenho uma família, na minha família existia muita dificuldade nessa questão de transtorno mental, depressão, ansiedade. Então, assim, eu vivi isso desde criança, Olha. né, dentro da minha casa. E eu achava, e na época não se falava muito, não se sabia o que era muita psicologia, né? E se tratava muito com a psiquiatria, ainda se trata muito, e é muito importante a psiquiatria. Mas o meu questionamento de criança era o seguinte: cara, não pode só ter esse tipo de tratamento. Sim. Né? Não, só tomar remédio, isso não está funcionando. Aham. Tem que ter alguma coisa diferente, Sim. né? Além. Isso, que mude, porque eu percebia que muitas coisas tinham a ver com as relações, né? Que muitos problemas tinham a ver com as escolhas das pessoas, Exato. entende? E daí eu via que isso, o remédio não ia resolver. Né? E daí que isso foi então costurando esse desejo dentro de mim dessa profissão. Né? Certo. E aí eu descobri na própria escola a existência da psicologia, né, no ensino médio, e fui certeira. Não me arrependo, mas olha, poderia escolher de novo, e de novo, e de novo. Que legal. Que bacana a gente ouvir as histórias, porque a gente ouvindo a história do John Lennon, que foi o que fez o nosso primeiro podcast, né? Ele falou justamente isso, que quando ele era pequeno, ele tinha vontade de ser jogador de futebol, e justamente para ajudar a família dele. Exatamente. Né? Financeiramente, porque a família passava trabalho, e ele notava que a família passava trabalho. E daí ele falou, se eu ser jogador de futebol, ou jogador de futebol ganha muito bem, eu vou conseguir trazer um benefício financeiro para dentro de casa. Que foi semelhante à situação Então, do geralmente, o teu também. sonho está atrelado a isso. Né? Isso. E eu lembro muito bem, assim, também, que minha mãe sempre investiu muito em mim na questão de leitura. Certo. Né? Então, nós tínhamos, quando criança, a mãe comprava muito coleção de livros, né? De historinhas infantis. E uma vez, eu fazendo a minha terapia, né? na minha psicóloga, alguns anos atrás, ela me fez uma pergunta. Ela falou assim, qual é a história infantil que mais te marcou? Nunca eu esqueci essa pergunta. Tá? Isso já faz uns 20 anos. Quase 20 anos. E daí eu fiquei pensando, poxa, qual a história infantil que mais me marcou? E daí na hora, assim, que eu me perguntei, veio a lembrança de uma história que a minha mãe tinha a coleção de livros, e uma história era A Menina e a Caixa de Fósforo, que contava a história de uma criança que estava abandonada no Natal, né? E ela estava na rua com frio, pedindo dinheiro, e as pessoas que estavam nos restaurantes negavam essa ajuda,
Certo. Uma história muito triste. Sim, sim, Inclusive, é. ela morre no final. Nossa, dramática. Dramática. Mas foi uma história, assim, que me marcou muito. E eu dizia assim, gente, como pode um ser humano não ajudar outro ser humano, Aham. né? E aquilo me marcou tanto. E eu dizia pra mim, quando eu crescer, eu vou ajudar as pessoas. Aham. Né? Eu vou ajudar as pessoas. E isso, assim, tanto é que em nenhum momento eu pensei, quando eu fiz a minha escolha, eu pensei nessa questão financeira, de ajudar financeiramente a minha família, ou de eu ter recurso financeiro. Na época eu nem pensei nisso, né? Depois que a gente cresce um pouco mais, que a gente pensa que tem que pagar a conta, Sim. né? Exatamente, que tudo tem um boleto. Tem. E daí... Mas era para ajudar de forma... De forma, assim, realmente ajudar a vida da Sim. pessoa. Aham. A salvar vidas, né? E daí... Só que eu nunca pensei assim, mas por que então não foi para medicina? Porque não era o meu perfil. Eu me olhava assim, eu pensei, não, mas não é isso que eu quero, não é desse jeito, né? Eu quero transformar a vida das pessoas, curar as pessoas desse outro jeito. Sim. Justamente por quê? Porque eu tinha uma história familiar, e tenho ainda uma história familiar, né? Então, e que eu acho fantástica, porque essa história familiar me transformou em quem eu sou, Sim. né? Então... É isso, assim, a nossa vida, quando a gente escolhe a nossa profissão, a gente vai analisando, tem tudo a ver com aquilo que a gente passou na infância, né? Com as nossas famílias. Da realidade que a gente quer transformar o nosso meio, né? E hoje, né, quando às vezes eu tô assim um pouco chateada, né? Porque a gente passa por esses momentos difíceis, né? Na vida, tanto pessoal como na profissional. Eu lembro daquela voz dizendo para mim, transforme isso aqui num lugar de paz. Daí eu lembro que eu tenho uma missão. Sim. Entendeu? Que a minha missão ali dentro, que aquele lugar não é apenas um tratamento físico e mental, mas também é algo que vai além, né? Porque a paz, ela vai além. Vai além. Né? Então eu sempre lembro, não, eu tenho essa missão, né? Isso aqui precisa ser um lugar de paz. E aí passa. Daí passa. E hoje a clínica ela atende quantas crianças? Aproximadamente 100 crianças. 100 crianças. Entre que idade, doutora? De 1 ano e meio. 1 ano e meio? Sim, que a gente tem os pequenininhos, coisa mais linda. E 1 ano e meio, tá, concluindo, né? 1 ano e meio até... 1 ano e meio até a vida adulta, porque a gente não, assim, a gente não limita a idade, certo, né? A questão, assim, ó, do projeto do autismo, né, que a gente tem um programa especial para o autismo, ele normalmente ele vai até os 16 anos, certo, né? Depois disso, os pacientes, né, os adolescentes, o adulto, ele acaba migrando mais para um atendimento apenas assim, mais de psicólogo ou de fono, quando precisa. Certo, diferente desse programa que a gente tem, que é multiprofissional. Tá. Que temos aí a fisioterapia, que temos a educação física, a psicologia, trabalhando de forma integrada. Certo. Né? Então, quando cresce, por exemplo, o que é a tendência? Precisar mais de psicólogo, sim, né? E daí passa para os psicólogos o atendimento mais individualizado e mais tradicional, diríamos assim. Certo. Mas é uma pergunta de quem realmente tem dúvidas e não entende do tema. O diagnóstico com um ano e meio, é possível ter um diagnóstico com 1 ano e meio? É possível ter diagnósticos bem cedo. A partir dos 9 meses já tem estudos assim mostrando claramente os sintomas. Certo. Assim. Às vezes, o que acontece? Quando é uma criança muito pequena, não se fecha o diagnóstico totalmente, né? Porém, há essa indicação e o médico, né, corretamente, ele orienta essa família a já começar um tratamento de estimulação. Tá. Né? Porque daí começa uma estimulação precoce e vai aproveitando o máximo do tempo possível para esse cérebro estar se desenvolvendo, né, de uma forma... para recuperar o atraso, né? Porque o autismo, ele é um atraso do neurodesenvolvimento. Então, não é uma doença, e sim um atraso.
Esse atraso traz muitas consequências, né? Tanto no âmbito da comunicação, na parte motora. Às vezes as pessoas pensam assim, autismo é só aquela criança que não fala. Não, né? Às vezes tem criança que fala super bem, mas ela tem muita dificuldade motora, né? Mas isso também tem... Me desculpa, eu não entendo muito do assunto. A gente se desculpando, mas ela mas tem os níveis, né? Que é um nível mais forte, mais... Consegue explicar para nós como? Existem, são 3 níveis, tá? Porque o autismo é um espectro. Então, dentro de um espectro, existem várias possibilidades. Eu gosto sempre de explicar, assim, que o espectro, se a gente pegar uma régua, por exemplo, né? Então, nós temos de 0 a 30. Certo. Então, ali, de 0 a 30, nós temos muitas possibilidades. E daí, nós temos o nível 1 de suporte, porque o que é esse nível? Tá? É o suporte, é o quanto que a criança precisa de ajuda. Certo. Entende? Então, assim, o nível 1 de suporte significa que a criança precisa como se fosse de uma força de ajuda. Tá. Nível 2, ela precisa de 2 forças de ajuda para quê? Para fazer coisas do cotidiano. E nível 3 é aquela criança que precisa de uma ajuda substancial, né? Então, nos cuidados do cotidiano, nas atividades da vida diária, escovar dente, no banheiro, daí já é muito... Se comunicar. Muito mais dificuldade. Entendi. Tá? Então, o nível, ele significa isso. Antigamente, há uns anos atrás, era leve... Certo. Moderado e severo, Uhum. né? Hoje já se mudou essa nomenclatura para essa forma, que é nível de suporte. Certo. Temos recadinhos, Eliseu? Tem pessoas perguntando. Primeiro, a Beatriz ali, ela perguntou se estava ao vivo, porque geralmente é às segundas, né? Isso. A gente já explicou no início do programa, mas hoje... Especialmente hoje é terça-feira, Exatamente. né? Por conta de um compromisso que o pessoal aqui do podcast teve. Mas é sempre às segundas-feiras, às 20 horas. A gente não queria pular a semana, né, Zéu? É isso. A gente não pode deixar de fazer, a gente não pode deixar de conversar. Então, mantemos, só trocamos o dia mais a partir da semana que vem. Voltamos às segundas-feiras, às 20 horas, ao vivo, pelo Instagram e pelo YouTube. Mas tem mais conversa ali, pelo que eu vi. É que eu peguei já tava, mas fala aí pelo... Aqui, ó, a minha mãe mandou recado assim, ó, a mãe foi numa reunião na casa dela. É verdadeiramente um lugar de paz e alegria. Minha mãe é uma benção. A psicóloga Roberta é maravilhosa. Ela e a sua equipe fazem a diferença na vida de tantas famílias. Gratidão por sua vida. A Cristiane Vieira. A Cris. Que legal. Obrigada. É muito bom, né? Ter essa resposta imediata de quem você se dedica, né? Para ajudar, né? E é visível a evolução nossa. Eu acompanho, eu tenho a Paula, uma amiga querida, né? A mãe da Rebeca. E a gente não se vê todos os dias. Nós nos vemos mais 2 vezes por semana, né? Então, eu acompanho a Rebeca. Então, a Rebeca, uma semana, ela vai e fala, meu Deus, eu vibro com a Paula. Ela está falando, está se comunicando melhor, está indo sozinha para o cultinho das crianças. E a gente vê minuciosamente, cada detalhe, um avanço, né? Um avanço na mobilidade, um avanço na comunicação, um avanço na neurolinguística, enfim, né? Eu não domino o assunto, mas é perceptível, não precisa dominar o assunto para ver que antes não se falava e agora se fala sozinha, antes não ia e agora, né? É muito lindo. Olha só, tem mais participação aqui, Suca. Sim. A Adriane, doutora Roberta. Tu não leu esse, né? Não li. Doutora Roberta é uma pessoa maravilhosa e é sempre um aprendizado, pois meu neto de 3 anos é hiperativo e autista nível 2. Tem também a participação do policial Wolf, vereador eleito aqui de Camboriú pelo nosso time. Um abração, Wolf. Assunto importante, vamos ter que trazer mais suporte para as famílias de Camboriú. Isso a gente vai entrar daqui a pouco sobre a questão pública, né? Mas eu queria, assim, doutora, da família da senhora, teve alguém com autismo? Não, da minha família, eu não sou mãe atípica,
né? Eu sou mãe de duas crianças. É. A mais velha tem 21 e o mais novo tem 15. Sempre serão meus Sim, bebês. aham. Não temos autismo na família. Como eu te falei, nós temos outros tipos de transtorno, né? Transtorno Certo. bipolar, depressão, Entendi. ansiedade. Então, nós estamos nesse outro, a minha família está nesse outro. Eu fico pensando, Suca, como era difícil lá atrás, né? Que não tinha esse suporte. Porque as pessoas, elas tinham problema, porque a gente descobriu agora, com toda a tecnologia que a gente tem, estudos, né? A Sim. gente consegue... Olha só, criança com menos de 1 ano, a gente já consegue identificar Pois o é. que tem, né? Aham. Agora tu imagina, vamos colocar aí há 50 anos atrás, há 100 anos atrás, que as pessoas tinham o mesmo problema, porque, né? Sempre naturalmente, existiu. sempre existiu, e tu não conseguia tratar, e essa pessoa às vezes era deixada de lado, né? Porque às vezes acabava julgando pela personalidade. Ah, aquela pessoa é ruim, aquela pessoa é... Não, porque não tinha tratamento, E né? muitas pessoas, assim, muitos autistas foram internados, né, em hospitais Sim, eu ia psiquiátricos, falar em manicômio. manicômios, né, e também levando a questão, assim, até de prisões mesmo, Sim. porque, assim, acabam, sem tratamento, muitas vezes, eles acabam tendo uma dificuldade de gerenciar os sentimentos e acaba, né, virando para uma agressão. Então, era muito triste. Sim. Né? Porque sempre existiu. Só que, não, como você falou, não tinha o conhecimento que se tem Sim, hoje. sim. Hoje, a gente pode, como a Suca estava falando, da Rebequinha, a gente Aham. pode, assim, acompanhar. Por quê? Porque, assim, a criança, ela tem o diagnóstico, ela vai cedo para o acompanhamento. Esse acompanhamento faz toda a diferença, né? E essa criança, ela vai evoluindo no seu cotidiano, dia a dia. Também é assim... mas é mais fácil, por exemplo, uma criança nível 1 de suporte, às vezes tem esse questionamento, né? Não precisa, porque nem parece autista, Sim. né? Muitas pessoas falam isso, né? Independente do nível de suporte, a criança precisa desse acompanhamento. Amparo. Porque as crianças nível 1 de suporte, a maior dificuldade delas é a parte emocional e relacional. Certo. Então, assim, às vezes os problemas, eles não estouram logo assim na primeira infância, mas lá, depois dos 7, 8 anos, na adolescência, começa a vir problemas muito maiores por conta dessa dificuldade de lidar com as emoções, dificuldade de lidar nas relações sociais, Certo. né? Então, assim, independente do nível de suporte da criança, é muito importante esse acompanhamento terapêutico, né? É multiprofissional, onde dá esse amparo global para a família e para a criança. Sobre essa questão de, antigamente não tinha, um tema que eu acho bem legal a gente estar trazendo é que hoje muitos adultos estão sendo diagnosticados. Certo. E isso é fantástico, porque não tem um adulto que recebe o diagnóstico de autismo e não assim, todos eles falam a mesma coisa, é libertador. Uhum. Imagina. É libertador. Agora eu sei que eu não sou preguiçoso, eu sei que o meu, né, que o que eu sou do jeito que eu sou, por quê? Porque eu sou neurodivergente, eu tenho uma dificuldade, uma diferença nesse meu trabalhar do cérebro, Sim. né? Não, Que facilita de um é. lado, que é super estimulado de um lado e E não, olha não para do outro. trás, vê os erros, porque acaba errando, tadinho, né? Sim. Né? Separação Imagina. de família. Porque quando tu sabe, tu vai se tratar. É igual a pessoa com depressão, né? Eu tô precisando de ajuda, a pessoa Sim. busca ajuda, né? Se não dá, vai com um psiquiatra, enfim. E eu acho muito lindo isso, né? Outro dia a gente tava conversando numa roda de amigos e eu achei muito, assim, parabenizei um amigo meu, porque ele tomou essa iniciativa, né? E pro homem ainda tem mais tabu, pior ainda. porque, né? Geralmente mulher, tudo bem, mas o homem, ele é mais rígido, né? Sim. Então acaba não querendo muito essa questão de ajuda, Claro. porque daí parece que está colocando em xeque a masculinidade dele, né? Sim. Mas, enfim, achei muito bonito. E acho muito importante quando a pessoa descobre, e daí ela mesma deve... Por isso que é libertador, olhar para o passado e ver, poxa, eu errei lá atrás, eu me culpava. Às vezes a própria família culpa, né? Os Como amigos. era subjugado, né? Subjugado por conta de
Ô, Eliseu, tem mais recadinho lá e eu quero fazer uma pergunta para a doutora Roberta. Hoje, uma família, uma mãe que tenha um filho que não sabe, né, mas imagina que pode ter algum problema, ela pode procurar a clínica sem um diagnóstico? Pode, porque assim, as clínicas multiprofissionais, elas têm tanto o aparato para a avaliação, Certo, né, diagnóstica, quanto para o tratamento, certo. né? Então, às vezes as famílias chegam sem diagnóstico, Sim. sem ter passado por médico, ok. sem nada. Gente, ó, eu vi uma palestra, por Uhum. exemplo, né? Ó, eu vi uma palestra e eu acho que o meu filho é autista. Eu reconheci alguns traços no meu filho. Vamos fazer a avaliação. Aham. Daí, a partir dessa avaliação, a gente dá um encaminhamento, dizendo: ó, não, fica tranquilo, o problema do teu filho está relacionado a isso, mas não é autismo. Ou a gente direciona assim: olha, ele tem traços assim, é bom buscar um neurologista. Entendi. Né? E daí, por quê? Porque o neurologista, ele é o médico que ele vai acompanhar essa criança com autismo, né? E fazendo parte dessa equipe profissional. E ele é o que dá o diagnóstico final, o laudo, Aham. né? Que o laudo, para fins legais, é muito importante para essa criança apresentar na escola, para alguns direitos que já estão garantidos, né, para essa criança. É o médico que dá o laudo. Nós, enquanto equipe, a gente faz a avaliação e daí encaminha pro médico. Olha, Pode ser neurologista ou psiquiatra infantil. certo. Me diz uma coisa, eu acho que muitas pessoas perguntam isso, né? É genético? O que se tem hoje de estudo, que se sabe mesmo, sim, a influência genética. O autismo ele é um transtorno poligenético. O que isso significa? São vários genes envolvidos nesse processo. Então, não é sempre o mesmo. É diferente de uma síndrome, Certo. né? Que está lá bem identificado aquele gene. O autismo são vários genes que combinados fazem, então, aqueles sintomas, né? Aqueles traços, aqueles sintomas. Então, é muito comum, quando a gente vai fazer uma avaliação, a gente pergunta para a família: existe na família já alguém com diagnóstico de autismo? Ou que pode ser? Ou, por exemplo, tem alguém com esquizofrenia ou bipolaridade? Por quê? Porque esquizofrenia, bipolaridade e autismo tem alguns genes que são incomuns, né? Então, a gente procura essas informações para fazer parte dessa avaliação para um diagnóstico, né? Muitos têm, Sim, né? sim. Então, sim. às vezes, leva para tratar o filho e às vezes o pai tem e não sabe. Sim. O pai, a mamãe, tios, Olha só que primos, interessante. avós. Tem uma família que, na verdade, é um parceiro de trabalho, né? Diagnosticamos o filho, que está com 3 aninhos, e do filho diagnosticou a tia, da tia está diagnosticando Olha o só. tio, o vô. Olha, Assim, porque daí assim, começa a fazer sentido, sim. né? Muita coisa que antes não se entendia o porquê que a pessoa agia daquela forma, Aham. né? E acaba, como você falou, assim, trazendo muitos problemas, né? Então, isso, inclusive, nessa família, assim, teve separação de casais. Por Sim. quê? Porque a mulher não aguentava, Claro, aham. porque não entendia. Talvez se lá atrás soubesse o que era mais fácil de ter um entendimento. Claro, e a rede de apoio dela seria totalmente diferente, Diferente, né? Seria Como qualificada. hoje, Claro. né? Hoje, por exemplo, eu atendo os adultos, né? E adolescentes. Eu tenho uma família que eu acompanho já há muitos anos e hoje eles estão morando em Vitória. Então, Certo. a gente acompanha online. O pai e os 2 filhos diagnosticados. O pai e o filho foram diagnosticados juntos. Olha só. Juntos, no mesmo momento. E a filha foi diagnosticada agora há pouco tempo, que era menorzinha. Uhum. E a menina, assim, tem questões, assim, é um pouco diferente o autismo na menina. A menina consegue mascarar mais os sintomas, né? Então, foi um pouquinho mais tardio o diagnóstico dela. E daí, o que acontece? Uma mulher
uma mãe, uma esposa com 3 autistas dentro de casa. Se ela não soubesse o diagnóstico, Ela é rainha. se não soubesse o diagnóstico, Sim. ela tinha corrido já. Sim, claro. Né? Porque assim, o que mantém ela é porque ela respira fundo, ela entende que não é falta de amor, que não é falta de vontade, mas que sim, que é uma maneira diferente de se relacionar. O doutor, assim como tem, né? Descobrir os pais, já teve família de só a criança e não ter ligação nenhuma, tentar procurar, peraí, mas o pai não é, a mãe não é, o tio não é. Já teve essas situações É que assim? às vezes, por exemplo, assim, às vezes tem crianças que elas nascem prematuras, né, com muitas dificuldades e que por conta dessa prematuridade acaba então desenvolvendo a questão do autismo e daí não se acha realmente Entendi. no familiar próximo, Entendi. entende? Porque também tem essas situações, né? Então, crianças prematuras têm mais chances de desenvolver autismo, né? Então, é bem... Que aprendizado, hein, É. Eliseu? Tem participações ali. Não, peraí. Eu leio as participações. Você não precisa de óculos, eu preciso. Ah, é por isso? Eu jogo pra ti por isso. Adriane, novamente, a importância de quanto antes identificarmos, antes a criança irá desenvolver, né? O Eli, esse daqui eu acho que tu conhece um pouquinho, Esse eu né? conheço. Esse tu conhece um pouquinho, né? Ô, saudade! Tá longe, Ai, né? tá longe, ele tá Manda longe. um beijo, manda. Ô, meu amor, eu te amo! Um beijo pra você, volta logo. Declarações, ó. Isso, é meu Papo maridão. top, viu? Ó, olha o que ele escreveu. Isso mesmo, Eliseu. O autismo ganhou notoriedade após a repercussão do jogador Lionel Messi. Né? Porque o que acontece? Quando tem uma pessoa, um ídolo, que desenvolve, né? Que foi o caso dele, que descobriu. Sim, né? gerou mais cumplicidade em Exatamente. aceitar o diagnóstico, É igual- né? Porque se o cara tem, Sim, exatamente. né? Não é feio eu ter. Igual, Né? igual a questão do Faustão com o transplante de coração, né? Também. verdade. Né? Chamou a atenção do Brasil inteiro, Sim. do mundo, olha só, né? Dizendo que é possível para todo mundo. Né? É possível, claro, com certeza. Roberta, deixa eu fazer uma pergunta para você sobre, como nós falamos, né? Você é pioneira com uma clínica voltada ao tratamento de crianças autistas. Eu quero saber você como empreendedora nesse momento, o que foi mais difícil, assim, porque a aptidão para a pauta é claro, né? É nítido, né? A gente, os comentários enfim. Mas a empreendedora em si, como foi empreender, uma mulher empreender num ramo ainda desconhecido no município? Tá, deixa eu pensar. Nossa, a Açúcar, viu? Ela reformulou. Porque assim, eu vou deixar de pensar e vou continuar dizendo, porque eu sei que para não querendo fazer, todos sabem, né, do meu posicionamento, eu não sou feminista e sou contra o feminismo. Eu acho que nós não somos, ninguém nos dá poder, o empoderamento feminino ele não existe, nós nascemos com ele. E eu acho que falta, às vezes, a percepção de nós tomarmos a frente daquilo que nos satisfaz. Então, o empoderamento nasceu conosco. Deus nos deu esse poder, né? Em 2 Timóteo fala, Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, amor e equilíbrio. Então, nós nascemos com o poder. Mas eu sei que para nós, mulheres, o empreendedorismo, ele é difícil. Porque não é só uma abertura de um CNPJ, não é só uma consulta num contador, mas é conciliar os filhos, conciliar o diagnóstico em casa, conciliar a própria casa, os animais, a vida, a autoestima, ser mulher e pagar conta. Eu já tô apavorada. Não é? Então, assim, empreender para as mulheres não é fácil. Empreender no ramo que ninguém empreende, né? Porque às vezes nós comparamos, né? A concorrência nos ajuda a melhorar, a estimular, mas no teu caso você foi uma mulher pioneira em Camboriú, trazendo uma pauta que poucos falam,
né? Ou poucos têm coragem de falar, né? Então, como é se ver essa mulher empreendedora? Ajudei? Deu uma deu uma abertura boa para... Como você falou, né? A gente nasce com esse poder, né? Que Sim. vem mesmo do Criador, Aham. né? O primeiro empreendedor foi Deus, Sim. o Criador, né? Então eu vejo muito dessa forma. Não é difícil para mim essa questão do empreender, porque justamente eu vejo tudo isso como sendo uma missão, né, de Aham. Deus para mim aqui na Terra. Mas é uma empresa, tu ganha dinheiro com isso, ok, Aham. faz parte, a gente precisa, não vamos Sim. romantizar, porque todo mundo precisa sobreviver, né? Mas dentro da nossa profissão, nós temos um chamado, nós temos uma missão a ser cumprida. E eu, por isso, assim, por entender muito isso, para mim não é difícil Uhum. exercer esse papel do empreendedorismo, porém, eu tenho muita ajuda, Certo. né? Eu tenho um suporte familiar muito bom, os meus pais me dão um suporte, mesmo morando em Blumenau. Eles são pessoas que não ficam, assim, me exigindo coisas tipo presença o tempo Certo. todo. Então, eles entendem o meu trabalho, o meu movimento. Os meus filhos, Suca, meus filhos, eles vivem comigo isso. Certo. Entende? Então, assim, eles estão mergulhados nessa vida junto comigo e eles sofrem também isso. Às vezes, por exemplo, uma coisa muito simples que acontece lá em casa é que nas refeições, meu filho estuda até tarde, né? E a gente chega em casa para almoçar, é 15 para 1 hora. Quando a gente vai almoçar na nossa casa, né, já está chegando gente para ser atendida. Uhum. Né? Uhum. Então, assim, isso são anos que ele vive dessa forma, Aham. né? Então, Compartilhando a privacidade. Justamente, Aham. né? E às vezes, assim, a gente tá lá almoçando, daí vem gente conversar, né? Vem profissional conversar. Então, assim, essa parte eu só consigo porque eles são perfeitos, assim, eles Sim. entendem isso, né? Sofrem às vezes, mãe, eu quero a minha casa, eu quero... Deus proverá. Eu só digo assim, Deus proverá, porque tudo tem seu tempo, Sim. né? Então, e eu tenho uma equipe muito boa que me dá um suporte, porque assim, ó, eles não são funcionários, eles são meus parceiros, eles são meus amigos, eles compartilham comigo as minhas conquistas e eu compartilho as conquistas deles, né? Então, assim, se eu tô... não tem aquela passagem que Moisés está lá orando por povo e tem Ur e acho que é Josué que está do lado, não lembro agora, segurando as mãos assim para abençoar, Sim, né? aham. A luta. Arão e Ur, isso, obrigada. E tá lá, então assim, ó, eu jamais conseguiria liderar se eu não tivesse eles para segurar os meus braços quando eu tô cansada, Certo. né? Então eles é o que faz funcionar o negócio. Certo. Então é dessa forma. O que eu tô vivendo assim, dificuldade, tá? Daí é uma questão pessoal, Certo. né? Pessoal, Roberta. Porque, como você falou, assim, eu tenho muita experiência em ser psicóloga, né? E tenho dentro de mim, intrinsecamente, o empreendedorismo. Sim. Porém, eu não tenho conhecimento administrativo, Certo. né? Então, é algo que eu tô buscando, Certo. né? Nesse momento. Por quê? Porque, para mim, assim, a fazer um atendimento clínico, fazer uma avaliação, eu de olho fechado, né? Mas agora, administrar toda essa empresa, que hoje já está muito maior do que eu imaginava, né? Hoje nós estamos em 2024, né? Eu imaginava lá em 2020, que em 2025, talvez, eu estaria abrindo alguma coisa, né? Então, assim, já foi... Então, hoje ela já está num patamar muito bacana aqui na cidade. E eu tenho, então, tô tendo essa dificuldade, por isso que eu preciso estudar agora menos psicologia e mais administração. E eu tô fazendo isso. Sim, as mulheres... A gente não pode parar. Mulheres são ótimas. Mas eu vou te falar que a gente ouve muito isso, né? Muitas pessoas de um determinado segmento
Não, eu às vezes paga administradores para cuidar. Por exemplo, o engenheiro, ele é bom para fazer a planta, tudo, Sim, de um projeto. prédio, um projeto, né? Meu Deus, o cara ganha... Mas para administrar, às vezes, não, né? Então, acaba, às vezes, pagando um terceiro para resolver essa situação. Eu na minha parte, eu tô, assim, pagando a parte do financeiro, do controle. Porque senão A minha equipe. não quero lidar com esses números, com essas planilhas. Não, eu quero gerenciar a equipe, Que liderança. É o que eu comprei os cursos para fazer, liderança. Isso mesmo, isso mesmo. Mas deixa eu te dar um tempinho para você tomar sua aguinha. E já que você falou em parceiro, nós também temos um parceiro, né, Eliseu? Opa! Nós temos um mega parceiro, que é o Grupo Amaral. E nós temos uma grata satisfação de ter o Valmir e ter o Grupo Amaral ao nosso lado, apoiando, nos patrocinando. Então, você que busca sobre ferragens, alumínio, uma empresa daqui de Camboriú, é algo nosso, né? O atendimento é em Balneário Camboriú, na Marginal Oeste, mas a empresa é daqui de Camboriú. Procure o Grupo Amaral nas nossas redes sociais, vá lá, comenta, compartilha, busque, né? Você que está aí construindo, você que está aí reformando, você que precisa de maquinário. O pessoal lá da rede social deles são rápidos, você entra em contato e eles já dão a resposta imediata. E tudo que você precisar, você pode buscar no Grupo Amaral, não é isso, Eliseu? É isso aí. Um grande abraço para o Valmir, para todo o pessoal do Grupo Amaral, que está sempre conosco aí, nos apoiando. O maior incentivador nosso. Com certeza. Antes da gente... Eu acho que nem tinha o nome ainda. O Amaral falou, sou parceiro, estou junto com vocês, né? Isso. E o que seria de nós sem esses parceiros, então, né? Muito obrigado pelo carinho. Você que precisa de qualquer coisa aí de ferragens, alumínio, dá um toquezinho. Como a Suca falou, o pessoal lá é rápido. Tu mandou um oi... Ele já mandou bom dia, boa tarde, o que que precisa? Eles são, e além de tudo, divertidos e bem-humorados. É isso que a gente precisa, de um bom atendimento. Né, Zeu? Show de bola, Grupo Amaral, feito com sucesso. Exatamente. Doutora, tem uma pergunta aqui que me mandaram no WhatsApp e eu vou tomar a liberdade de fazer, porque eu acho que muitas pessoas também devem perguntar sobre o autismo. O autismo, ele tem cura? O autismo não é uma doença. Não sendo uma doença... né? Não tem cura. Então, ele é uma condição neurológica. A pessoa sendo autista, com diagnóstico de autismo, ela sempre será, né? E o que pode acontecer? Ela melhora esses traços, essas dificuldades, vai superando. Certo. Né? Com acompanhamento. Com acompanhamento, com esforço, né? Porque, assim, é um esforço muito grande dessa pessoa. Né? Mas cura em si, não, porque não é uma doença a ser tratada para ser curada, né? Mas sim, ele é um transtorno que a gente precisa desenvolver as habilidades. Agora me surgiu uma outra dúvida. Por conta disso, então, não é tratado com remédio, apenas com acompanhamento psicológico, enfim. Sim, não é que não é tratado com remédio, por quê? Porque, assim, muitos sintomas... eles precisam ou eles são muito bem trabalhados com as medicações já existentes. Entendi. Né? Então, são medicações que são usadas para várias outras dificuldades e que também fazem muito bem para a pessoa, para a criança autista. Né? Então, assim, sintomas como a parte de agitação psicomotora, dificuldade no sono, a rigidez cognitiva, aquela criança que é muito rígida, que tem que ser tudo do mesmo jeito. Então, para isso tudo tem medicação que ajuda a desenvolver, a liberar, então, um pouquinho essa fala, né? Que às vezes não consegue soltar essa fala, às vezes começa com uma medicação, a criança começa a desenvolver a fala. Então, existem sim, e é muito importante, porque tem criança que não evolui se não tem esse tratamento onde a medicação faz parte, né? A gente precisa pensar que temos que lançar mão de tudo que a gente tem para melhorar o desenvolvimento dessa criança. Se é a medicação que ela precisa, é a medicação que ela vai precisar, que a família vai precisar estar ali
né, administrando junto com as terapias, junto com uma escola que consegue ter um olhar especial para essa criança, uma família que consegue estabelecer rotinas para essa criança. Então, é um combo. É um combo. Ô, Eliseu, eu faço parte de um grupo muito querido com a Bugra, né, com a Flávia, e ela tem um jardim secreto de Davi. A doutora Roberta também é parceira, né, Faz trabalho lá. Faz trabalho lá. E lá, Eliseu, a Bugra, ela é uma técnica agropecuária, e ela tem uma agropecuária aqui em Camboriú, e lá os animais todos são educados. O porco é educado, o pônei é educado, o cavalo é educado, a galinha é educada, né? E eles, a palavra é socializam motoramente com as crianças. É um espetáculo, fica na Vila Conceição, lá pertinho da Igreja Católica da Vila Conceição. E você também pode entrar lá no Jardim Secreto de Davi e conta um pouquinho. É algo pioneiro também, né, de outra mulher e espetacular, né, doutora? A Bugra, ela é mãe atípica, né? Ela é mãe do Davi. E ela tem uma ligação com os animais incrível. Sim. Né? Então, encantadora assim, de animais. E ela tem muitos animais dentro daquele espaço. E a gente fez uma parceria esse ano com ela, onde nós levávamos as nossas crianças lá para fazer essa terapia assistida por animais, onde não só cavalo, porque é muito comum na terapia com crianças autistas, a questão da ecoterapia, né? Certo. Que é a terapia com o cavalo. Mas ali, o nosso projeto, junto com a Bugra, é desenvolver não só essa questão do cavalo, né? Da criança montar no cavalo, fazer as atividades no cavalo, mas sim essa interação, essa socialização com todo aquele espaço. Todos os animais. É demais. Né? O peru, as galinhas. É muito bacana. Todos são educados. Muito é a coisa mais legal. linda do mundo, e né? até o próprio ambiente, né? Porque, assim, eles têm dificuldades. Muitas crianças têm medo de insetos, né? Não se sujam. Então, é todo esse trabalho de formiguinha de conseguir incluir essa criança, esse adolescente, num ambiente que, para ele, é um ambiente novo, meio assustador, né? E aí é o nosso desafio conseguir fazer essa inclusão dessa criança. Foi muito bonito assim, o projeto que a gente desenvolveu esse ano, o ano que vem continua. Que legal. E é muito bom. Assim, Nós vamos trazer a Bugra. Com certeza. Ela é muito, ela é muito criativa. Muito. Ela é uma empreendedora também, assim, ela é muito criativa, muito dinâmica, vale a pena entrevistar. Ela é uma amiga muito querida. Ô, Eliseu, a gente sabia que a gente está quase no final. Pois é, o horário... Quando eu bati o olho ali, eu disse, meu Deus do céu. Pessoal, antes de a gente começar o programa, a gente conversou nós três aqui, e a gente, né, como é que vai ser? Não, vai fluir. Simplesmente flui, pessoal. Eu até peguei um rascunho para não esquecer, porque as perguntas vêm né? E para não cortar a doutora quando ela está falando. Mas simplesmente flui. O papo é top. O papo é sempre top. Não existe um título que se encaixou tão bem, né? Doutora, vamos aproveitar. Quero dar só uma boa noite aqui, que eu vi que a Jaque mandou um boa noite. A Jaque é uma mãe atípica do Miguel. Miguel, né, Leninha? A Leninha tá aqui acompanhando a gente aqui no estúdio. E ela é uma mãe atípica, passa muito rápido, já recebi aqui. A dona Eliette Sequete também, um beijo, querida, mãe da Maria Joana. E eu quero que a senhora, doutora, né, senhora, imagina, mas doutora, que você... fale para nossa audiência, convide para conhecer, né, a clínica, quem sabe tire um pouco desse peso dos ombros dessas mães, né, que existe vocês são um apoio que quem sabe elas buscam e não conseguem encontrar, sabe? Então quero deixar esse tempinho para que você fale diretamente com elas e também fale da sua clínica, amar, colher e amar. Acolher e cuidar. Acolher e cuidar. Para as mães, né, a minha mensagem para as mães é esperança. Nenhum momento você pode perder a esperança. A esperança de ver seu filho se desenvolver, seu filho superar as dificuldades,
porque ele pode. Às vezes a gente coloca limitação. Ou às vezes a gente cria muitas expectativas e a gente precisa dar essa equilibrada. Pensar que um passo de cada vez, um dia de cada vez, a gente vai superando. Todos nós temos as nossas dificuldades e a gente consegue superar. E eu me coloco à disposição, enquanto Roberta, enquanto Espaço Acolher e Cuidar, para poder, o que eu puder ajudar, de dar informação, seja nas redes sociais, ou mesmo querer vir conversar, como a Suca falou, né? Vem lá conhecer. Mas você cobra para marcar horário para conhecer? Não, né? Então pode vir, marca, vem lá, conhece, a gente troca uma ideia. Porque às vezes uma orientação, Suca, faz toda a diferença. Sim. Entende? Às vezes uma mãe, ela só precisa de um norte, de uma orientação. E isso a gente está lá disposto, a equipe, nós somos em 15 para dar essa orientação, né? Então você pode contar conosco. Além de ser uma empresa, como eu falei aqui, é uma missão. Eu quero trazer para Camboriú justamente esse conceito de que o autismo uma coisa assim que me entristece muito falas que falam assim, o autismo virou comércio. Porque realmente assim, a gente escuta isso, né, ser falado. Mas eu quero assim abolir isso aqui em Camboriú, né? Que isso não aconteça na nossa cidade, que a nossa cidade possa realmente assim ver o autismo como as crianças autistas como eles vão crescer, eles vão ser cidadãos dessa cidade. Entendeu? Eles podem ser produtivos, eles podem ter uma vida normal, porque as pessoas me perguntam, poxa, será que o meu filho vai ter uma vida normal? Será que ele vai casar? Será que ele vai poder ter filho? Né? Claro que cada caso é um caso, mas na maioria das vezes pode ter uma vida normal, né? Porque quem tem uma vida normal aqui, eu não tenho. Exatamente. Né? Mas é isso, sabe, gente? É isso que eu quero deixar para as famílias, né? É esperança. Não perca a esperança. Que lindo. Que lindo. Verdade. Meu Deus, que essa show, né, Eliseu? É isso aí. Suca, fechou? Já passou? Vamos... Queridos, na próxima segunda-feira, às 20 horas, pelo YouTube, pelo Instagram, eu espero você no mais um Papo Top. Fique com Deus. Até lá. Essa minha parceira é top. Grande abraço, pessoal. Até segunda-feira, às 8 horas da noite. Um grande abraço. Tchau.